Se tá ruim pra você, imagina pra mim, que fui fazer propósito de oração com o menino da igreja. A gente tava orando todo dia, né, pra ver se ia namorar. Quando chegou na semana do propósito terminar, o que o menino fez? Terminou. Tá ruim? Não, tá péssimo. 17 já tá chegando em 8 anos de solteira. 79 anos, encarariam? Pode virar as costas. Peraí, você abandonou a gente, fugiu da selva com um bando de guerrilheiros. Liberdade. E agora voltou pra recrutar gente da rua. Vê tua esposa com outro cara? Vejo. Direto. Essa semana viu com 8 ao mesmo tempo. 8? Caralho, 8 são 16 bolas. 15 na margem de... Também. Oi? Ele só viu. Tu não pode comer? Não. Um relacionamento costumava significar apoio mútuo, crescimento junto, alguém que ficava quando as coisas ficavam difíceis. Hoje, relacionamento significa cronograma, exigências invisíveis, pressão constante e o risco permanente de estar com a pessoa errada. Ninguém falou que ficaria assim de complicado, mas está. Toda mulher que é viciada em academia trai o marido. Você acha mesmo o quê? Que a sua mulher vai ficar lá 1, 2, 3 horas só ganhando músculo? Sinto te informar que ela tá ganhando ferro. E se ela não ganhou ferro ainda, ela vai ganhar. Por quê? Porque os homens, eles caem matando na mulherada dentro da academia. Experiência própria. Eu comecei a fazer academia e eu ficava 1, 2 horas, 3 horas dentro da academia. O que aparece? Os ricardão, os bombadão. Eles vêm perguntar se você precisa de ajuda, é personal, querendo te dar uma aula particular. E é assim que funciona. Você acha que o cabaré tá lá fora? O cabaré tá acontecendo lá dentro da academia e a tua mulher tá ali, ó, sentando no ferro. Você acha mesmo normal? Tua mulher sai de casa com aquela leg, marcando aquela pata de camelo gigante. Lá da rua você já vê a pata de camelo vindo. Você acha que ela colocou isso pra quê? Pra mostrar pra alguém. E esse alguém é o quê? O ricardão, o bombadão que tá lá, ó, dentro da academia. Então eu sinto te informar que, ó, a Gaia tá crescendo, amigo. O problema não é que os homens pararam de amar, é que o custo-benefício mudou completamente. Antes, casar ou estar em um relacionamento era a saída. Era segurança, propósito, estrutura. Agora dá para construir tudo isso sozinho. E esse simplesmente foi o turning point que ninguém viu chegando. Essa aqui é minha irmã. Ela gosta de ver anime e ela tem um PS5. Se você quiser jogar. Ela também tem um PS2, se você quiser ver. Ela tem um PC Gamer e também um Mortal no Valorant. Se você quiser ir ela tá em busca do primeiro namorado. Se você quiser namorar com ela, comenta aqui embaixo. Me julgam muito por isso, mas eu sou casada com um homem de mais de 70 anos e eu vou mostrar hoje pra vocês a nossa rotina do final de semana. E antes que me perguntem, sim, gente, eu amo muito ele. Não tem nada a ver com interesse. Ele foi o primeiro homem da minha vida. Ponto final, gente, é isso. Agora a gente tá indo se arrumar, porque eu não quis tomar café em casa, né, gente? Final de semana eu sempre peço pra ele fazer alguma coisa diferente, porque não acabar caindo na rotina. Chegamos nessa padaria e depois de comer esse lanchinho, fomos no mercado comprar umas besteirinhas pra comer mais tarde. E claro, esse homem vive fazendo minhas vontades. Então nada mais justo do que fazer o mesmo, né? E essa foi a nossa rotina da manhã. Curte e comenta pra ajudar. Beijos! E aqui está a parte que ninguém quer discutir publicamente. Quando você percebe que pode ser feliz sem depender de ninguém, quando consegue virar a página sozinho, quando não precisa de validação de um relacionamento para existir, aí a urgência de estar com alguém desaparece. Completamente. Oi, gente! Meu nome é Júlia, fui casada aos 13 anos. Meu nome é Edson, fui casada aos 15 anos. E, minha gente, quantos anos nosso marido tem, a pergunta de vocês? E quantos anos nossa mãe engravidou no dia da gente? Isso mesmo. E quantos anos a gente engravidou? Quantos anos eu engravidei e quantos anos ela engravidou, né? Vamos lá. A minha pergunta é nosso marido. Quando eu comecei a namorar, ele tinha 15 ou 14 e tudo depois. Eu fui mais avançada. Eu tinha 12, a gente ia fazer 13 e meu marido tinha 14 e ia fazer 15. Aí, gente, eu fui mãe no caso, eu disse uma gravidez com 18 anos, faltando dias para 19, e a gente engravidou com 14. Então, engravidou com 14. E a nossa mãe, minha mãe engravidou de mim primeiro com 17 anos, foi mãe? Foi com 17 anos que ela engravidou da gente. Eu engravidei com 17. Depois de 5 anos. 23 anos, quando minha mãe foi 23 anos, engravidou da minha irmã. Da princesa! Então, vendo a princesa aí, avançadíssima.
Pense na última vez que você viu um casal realmente feliz. Não aquele que posta foto bonita, mas aquele que você olha e pensa, sim, faz sentido estar junto. Talvez não consiga se lembrar de muitos, e isso não é coincidência. É porque quando o relacionamento passa a custar mais do que vale, as pessoas param de tentar. E essa é uma verdade que ninguém está nomeando em voz alta. Disseram que eu provavelmente não consigo engravidar. Então agora eu estou aqui à procura de um homem corajoso para testar essa teoria. Porque vai que o problema é falta de esforço científico. Os requisitos são simples: ter coragem, persistência e disponibilidade. Se você conhece algum homem corajoso, envie esse vídeo para ele. Vai que ele vira o futuro paizinho do meu bebê. Vem, paizinho. Quem é o homem que aguenta a mulher no pé? Eu não aguento homem no meu pé. Aí eu não faço mesmo não, que eu não aguento. Eu não pego no pé de ninguém pra ninguém pegar no meu. Homem nenhum gosta disso. Não, nem eu que sou mulher gosto de virar um homem. Abusa, enjoa, tá vendo? Tu pode ficar no pé dele, mas o homem não pode ficar no teu pé. Se um homem ficar no meu pé igual eu ficava no dele, eu não quero. Se ficar aí eu enjoo, igual ele enjoou. Qualquer homem que disser que te ama e não te dá um dinheirinho, uns pixizinhos, tá mentindo. Ah, que ela é interesseira. Pra que eu vou querer um homem que não pode me proporcionar mais do que eu já me proporciono? Me diga, cresci ouvindo que pica pura da gastura. O homem que quer ter uma mulher maravilhosa, bem cuidada, meu amor, tem que investir nela mesmo, tem que soltar esse dinheirinho, uns conselhos pra edificar seu lar. Então o que acontece é uma coisa silenciosa e destruidora. Pessoas começam a desistir antes de começar. Homens especialmente. Porque para um homem essa equação ficou absurda. A mensagem que ele recebe é: você precisa ser provedor, protetor, prestativo, emocionalmente disponível, mas também forte e seguro. Precisa contribuir com a renda, com as tarefas domésticas, com empatia, com romance. Está tudo bem ela ganhar o mesmo que você, mas ainda espera que você pague algumas coisas. Está tudo bem ela investir em carreira, mas se você investir na sua, talvez você não esteja sendo presença suficiente. Está tudo bem ela pensar em filhos, mas antes disso precisa que você a faça sentir especial, única e incomparável. É muito, demais, irrealista. E aqui está a parte que dói porque é verdade. Muitos homens olham para tudo isso e simplesmente pensam: por que eu faria isso? Não por serem ruins, mas porque passaram a viver uma vida bacana sozinhos. Trabalham em algo que amam, têm amigos, ganham dinheiro que gastam como querem, viajam, investem em si mesmos, crescem profissionalmente, descobrem passatempos que realmente os engajam. E a proposta de relacionamento? Basicamente, venha perder liberdade, ganhe responsabilidade e viva em constante negociação de necessidades com alguém que pode sair da sua vida em qualquer momento. Não é um péssimo negócio para mulheres que realmente querem família e filhos, porque há muita coisa que você simplesmente não consegue fazer sozinha nesse contexto. Mas para homens, a proposta ficou péssima. Gente, vai fazer 2 anos que eu tô solteira e eu tô começando a ficar preocupada. Cara, eu não pego ninguém, não arrumo ninguém. Minha colega largou o namorado dela, tá com 2 dias, ela já tá com outro. E eu sou trabalhadora independente. E nem sou feia, sou até bonitinha. Solteira porque eu enjoo rápido das pessoas. Não respondo ninguém no WhatsApp. Morro de preguiça de sair com desconhecidos. E quando por um milagre eu realmente começo a gostar da pessoa, ela não vale o troco do pão. O dia que eu fiquei com um tatuador em troca de uma tatuagem. Gente, então, eu tinha acabado de fazer 19 anos e eu morria de vontade de fechar as costas. Morria de vontade de fechar as costas. Só que, pra quem tem tatuagem, quem costuma fazer tatuagem, sabe que pra tatuar com um tatuador bom, de qualidade, um fechamento das costas não fica menos, tipo, de uns, sei lá, uns 4, 5 mil reais. Não fica. Eu já tinha orçado com vários tatuadores e todos tinham me passado essa média de valor. Só que esse era meu sonho. Era pra ter sido meu presente de 18 anos. Minha mãe me deu, porque quando a gente foi orçar, esse valor tinha ficado muito fora do limite, entendeu? Não dava. Já que só que eu era inculcada nisso. Eu tinha esse sonho e eu não ia largar de mão enquanto eu não fizesse. Mesmo que eu gastasse 1 ano pra juntar esse dinheiro, provavelmente a conta pra pagar, eu ia fazer essa tatuagem de um jeito de outro. E aí, eu comecei a seguir um tatuador da cidade vizinha mesmo, tá, gente? 15 quilômetros daqui. Comecei a seguir um tatuador da cidade vizinha e ele, tipo assim, fazia uma tatuagem muito bonita. Parece que, se eu não tô enganada, ele é especializado em realismo. Ele faz tatuagens realistas. Não era bem o que eu queria, mas o traço dele era muito bonito. Já que era só mais um tatuador dos milhares que eu seguia pra tentar fazer essa tatuagem, só que ele me seguiu de volta. E até aí tudo bem, na gente, cidade vizinha, todo mundo se conhece. Aí eu peguei e fui mandar uma mensagem no WhatsApp dele pra tentar fazer um orçamento. Mandei a tatuagem que eu queria fazer e falei: oi, tudo bem? Bom dia. Quanto que fica pra fazer essa tatuagem aqui com você, o fechamento? E quantas sessões você costuma dividir? Quanto custa cada sessão? Enfim, queria saber, né?
Aí ele foi me respondeu, oi, bom dia, tudo bem? Essa tatuagem que você quer fazer, ela fica em torno de uns 6.500. Depende do... Ai, como que ele falou? De um detalhe que tinha nessa tatuagem, de como que eu ia querer. Porque eu mandei a foto, mas eu falei que eu queria modificar algumas coisas. Ele falou, depende desse detalhe em específico, se você vai querer assim ou assim. Porque era bem complicado de fazer umas partes, não era realista. Mas, enfim, tinha uns negócios enjoados de fazer. Então eu ficava entre 6.000 e 6.500. Mudar, dependia da forma que eu ia querer. Aí eu peguei e perguntei assim, e esse valor, você consegue parcelar até em quantas? Se você conseguir parcelar, fica bom pra mim. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu parcelo aqui até em 6 vezes sem juros. Porém, se você topar... Gente, olha, se você topar tomar um açaí comigo, eu parcelo em mais. E eu na hora achei uma afronta. Pensei, caralho, tá achando que eu sou mendiga, né? Que eu vou sair pra tomar um açaí com ele em troca de parcela de tatuagem. Aí eu falei, tá engraçadão você, hein? Mas não tem interesse. Aí ele pegou e falou assim, se eu te der essa tatuagem de graça, de presente, um mimo pra você. Gente... Você tem um sonho? Uma moto? Sei lá, comprar uma maquiagem cara, um trem assim? Era o meu sonho. Essa tatuagem era o meu sonho de criança, cara. Eu falei assim, um açaí com você, em troca do meu sonho, da minha tatuagem? É óbvio, é claro, vambora, que horas? Onde esse açaí agora? Aí ele perguntou se eu estaria livre. Nesse mesmo dia, porque eu mandei essa mensagem de manhã, nesse mesmo dia à tarde, eu falei, querido, pra ganhar essa tatuagem, eu tô livre até agora. Se você me aparecer aqui agora, a gente vai tomar esse açaí agora. Aí ele falou, não, fechado. Então a gente sai à tarde e eu pago o açaí. Gente, ele ia pagar até um açaí, olha que delícia. Ganhei um açaí e uma tatuagem, delícia. Aí a gente pegou, ele pegou e falou que ia me buscar na minha casa, né? E ia me levar pra gente tomar um açaí na minha cidade mesmo. E aí o cara simplesmente apareceu na minha casa. Eu nem fiz questão, tipo, de me arrumar. Eu tomei um banho, vesti um vestidinho, coloquei uma chinelinha e fui tomar uma bela do açaí e vai garantir me tatuar. Ai, gente, a gente saiu e pior que foi legal, cara. Foi muito legal. Ele era muito engraçado, de verdade. Foi legal, a gente tomou açaí e tal, a gente conversou horrores. Eu dei uns beijinhos nele também pra compensar o coitado do cara. Ele falou que eu podia ir no estúdio no outro dia cedo, que ele faria a tatuagem pra mim. Tipo, ele ia dividir em 4 sessões, porque era realmente uma puta de uma tatuagem. Mas que eu podia ir pra gente começar a tatuagem, né? Pelo menos fazer o esqueleto. É o esqueleto que tá lá? Não sei, tipo, começar ela no outro dia cedo. E, gente, eu fiquei tão feliz que nesse dia eu nem dormi. Acabou que eu saí com ele outras vezes até a gente terminar essa tatuagem. Foi 4 sessões que a gente dividiu pra terminar. E ficou linda a tatuagem, ficou um arraso. É meu xodó, é tudo pra mim. E eu saí com ele outras vezes, a gente chegou a sair outras vezes, mas não deu em nada. Só que hoje eu tô feliz com a minha tatuagem, que me custou um total de R$0. E ainda ganhei, na verdade eu ganhei a tatuagem e ainda ganhei um açaí. Olha que louco. Mas e aí, o que vocês acham disso? E sabia que depois eu descobri que é super comum tatuador, body piercing, tipo, dar de graça tatuagem, piercing pras mulheres poderem, tipo, ficar com eles? Você sabia? Aqui tá algo que ninguém discute porque é incômodo demais. O poder em relacionamentos mudou. E isso muda tudo. Historicamente, a dinâmica era de homem tendo mais poder econômico, mais liberdade, mais acesso a oportunidades. Mulher tinha que aceitar não exatamente o que queria, mas o que conseguia. Era desequilibrado para um lado. Agora é desequilibrado para o outro. Mulher tem mais poder social que nunca. Tem redes de apoio de mulheres, tem comunidades, tem economia delas, tem voz. Se um relacionamento não está bom, ela consegue sair e ser feliz. Ela consegue focar em si, em crescimento, em aproveitar a vida. Não precisa de um homem para validar ou sustentar. Mas o homem tá meio perdido nessa equação, porque ele foi treinado a acreditar que seu valor vinha de prover, de proteger, de ser necessário, e quando ninguém precisa dele para nada, aí fica confuso, fica vazio. Então tem acontecido uma coisa interessante. Homens começaram a priorizar a si mesmos, não de forma egoísta, de forma realista. Se não sou essencial, se não vou ter poder de decisão, se vou estar constantemente em avaliação, se não vou conseguir construir uma vida estável com filhos porque o sistema ficou caro demais e incerto demais, então por que não vou viver para mim? E aqui está a inversão invisível. Quando a mulher esperava que houvesse um homem ali disposto a sacrificar sua liberdade, ela descobriu que ele não estava mais disposto porque a proposta deixou de valer a pena. Ele simplesmente saiu do jogo. E ela tá um pouco perdida porque passou a investir em si mesma, achando que ia conquistar um relacionamento mais igualitário. E descobriu que ninguém quer estar nessa equação agora. Fazer um desabafo hoje aqui de como é ruim a gente ser sozinha. Eu comprei semana passada, não sei quem, semana retrasada. Não sei se alguém aqui me segue e viu que eu tive com meu pai e tal, bem longe de casa, 8 horas aqui de Guarulhos e tal, que eu moro em Guarulhos. Ele teve doente, tal, internado, fui pra lá. Nesse intermeio, minha geladeira queimou em casa. Aí, minha filha foi com meu irmão tal, comprou outra. Os entregadores chegaram aqui, não subiram minha geladeira. Eu não sei que lógica foi, pra ser bem sincera.
Não subiram, disse que não dava pra subir, porque a mureta lá era alta, eles estavam, não sei se em 2, não sei. Sei que não subiu, ficou lá embaixo, numa casa de baixo. Eu moro em cima, ficou na casa de baixo. Enfim. Aí que eu fiz? Fui lá, eu mesma meti a marreta na mureta, porque eu vou quebrar de qualquer forma pra outra coisa, quebrei. Aí agora eu tenho quem suba? Não. Continuo sem ter. Eu não tenho, tipo, marido, namorado, nem contatinho. Tinha um contatinho que tava falando aí, mas, cara, pessoa enrolada demais. Eu não tenho paciência pra pessoa enrolada, né? Porque eu quero namorar, quero casar, eu sou pessoa super aberta pra isso. E a pessoa não queria também, respeito, cara, cada um na sua. Enfim, não subi, tá aí. Já tem uns 15 dias na base que minha geladeira tá aí. Eu não tenho, assim, amigos, falar assim, o vizinho da frente aqui, não conversa, assim, o cara é casado, a mulher é mal ciumenta, não tem amizade. Aí, o vizinho do lado é doente, não consegue. Minha filha tem o joelho zoado também, não consegue subir pra mim sozinha. Ou seja, cara, como é difícil você não ter uma filha da puta pra te ajudar. Alguém que eu falasse, nossa, vou ligar pro fulano, ele vai me ajudar. Não tenho, cara, não tenho. Isso é muito ruim. A mulher sozinha tem desses problemas aí. É muito difícil mesmo, sabe? E não é só isso, várias outras coisas que você quer fazer sozinha e a gente não tem... Por mais que eu tenha uma forcinha assim... Tem um pouquinho de força, mas também não consigo subir uma geladeira, né, gente? Não dá. E é isso, essa é a dificuldade minha, né? Ai, alguém mais passar por essa dificuldade, não conseguir sequer subir um móvel, alguma coisa que você comprou pra sua casa? Não é fácil, não. Difícil. Tem um momento específico na história contemporânea em que tudo muda, mas poucos percebem o exato instante em que acontece. É tipo aquele meme do Homem-Aranha apontando para o Homem-Aranha, mas em vez de super-hero, é comportamento humano sendo reescrito em tempo real. Estamos nessa situação agora. A diferença é que o roteiro está sendo escrito enquanto a gente ainda está vivendo. 20 e 30 anos atrás, havia uma narrativa clara sobre o caminho da vida. Você crescia, conhecia alguém, casava, construía uma família, morria com aquela pessoa ao lado. Não era apenas romance, era infraestrutura de vida, era segurança financeira, era validação social, era o que se esperava que você fizesse para ser considerado um adulto completo. Relacionamento não era uma opção bonita, era uma necessidade estrutural, era como pagar aluguel ou ter emprego, fazia parte do pacote de ser gente adulta. Então a internet aconteceu. Redes sociais aconteceram, mulheres começaram a trabalhar massivamente, economia mudou, tecnologia ofereceu distrações e realização pessoal de uma forma que ninguém tinha antes. E num dado momento, tipo um eclipse que ninguém viu vindo, a equação mudou. De repente você não precisava mais estar em um relacionamento para não estar sozinho. Tinha comunidades online, tinha amizades que só existiam em grupo de WhatsApp, tinha trabalho que engajava, tinha validação vindo de likes em rede social. Tinha muito, tinha demais, na verdade. Agora vem a parte que dói de verdade. Se relacionamento era necessidade, as pessoas pagavam qualquer preço, porque não havia opção. Era aquilo ou era solidão, era aquilo ou era fracasso social, era aquilo ou era uma vida vazia. Entende? O preço era alto, mas comparado com a alternativa, valia a pena. Mas quando o relacionamento deixa de ser necessidade, aí as pessoas começam a contar o custo, e o que elas descobrem é bem desconfortável. Um relacionamento moderno é basicamente uma negociação constante, onde ambas as partes estão sempre avaliando se estão perdendo. Ela investe tempo, aparência, planejamento emocional, antecipação de necessidades. Ele investe em provisão, em presença, em estar disponível emocionalmente mesmo quando está cansado de estar disponível. Ela precisa de segurança financeira, de atenção, de sentir que importa. Ele precisa de admiração, de reconhecimento, de não estar constantemente em julgamento. E está tudo bem pedir isso. Está tudo bem ter necessidades. O problema é quando a negociação vira desgaste, quando em vez de somar, começa a subtrair. Quando você está com uma pessoa que deveria ser repouso e vira exaustão.
Estamos em um momento da história em que os relacionamentos são bombardeados de expectativas impossíveis. Você precisa que ela seja independente, mas também disponível. Você precisa que ele seja sensível, mas também forte. Você precisa que ela seja bonita, mas não obsessiva com a aparência. Você precisa que ele seja ambicioso, mas nunca muito ocupado para estar com você. Você precisa de espaço individual, mas também de intimidade constante, de sintonia telepática, de estar sempre alinhado, sempre entendido, sempre visto. Ninguém consegue ser tudo isso. Ninguém. Isso é triste de verdade e precisa ser dito claramente. Há um vácuo emocional crescente. Pessoas estão mais sozinhas. Sexo virou transação. Companhia virou escolha de quem está disponível naquela sexta-feira. Intimidade virou raro. Conexão profunda virou artigo de luxo que poucos conseguem sustentar. Mulheres estão procurando por relacionamentos com uma urgência que não conseguem vocalizar muito em voz alta porque soa desesperado. Então fingem que não ligam, que estão bem sozinhas, que estão focadas em carreira, e estão mesmo, mas há um vazio. Um vazio que app de namoro não preenche, que sexo sem compromisso não resolve, que amizade profunda com outras mulheres não substitui completamente. Homens, por sua vez, estão vivendo uma vida de liberdade que parecia incrível no papel, mas que na prática é meio vazia também, porque liberdade sem propósito é só solidão com opções. Você pode ficar com quem quiser, mas ninguém realmente quer estar contigo. Você tem total autonomia sobre sua vida, mas ninguém tá lá para compartilhar os momentos bons ou ruins. Você cresceu sozinho, realiza sozinho, celebra sozinho. É bacana? É, mas é solitário também. E está todo mundo fingindo que tá tudo bem, que tá tudo funcionando, que a vida sem relacionamento é melhor mesmo. Mas ninguém acorda aos 35 anos sozinho e pensa, perfeito, consegui. Alguém acorda e sente o silêncio do apartamento de um jeito que não consegue nomear. Aqui é onde fica interessante, porque essa dinâmica que está acontecendo não é sustentável, não porque seja injusta, mas porque é biologicamente insustentável. Se a geração atual de homens não está interessada em construir famílias, em investir em relacionamentos estáveis, em colocar essas coisas como prioridade, aí daqui a 20 anos a gente tem um cenário bem específico. Menos casamentos, menos filhos, mais solidão institucionalizada, mais problemas sociais que crescem do vazio de conexão humana profunda. Não é que homens ficaram piores, é que o sistema que os incentivava a construir relacionamentos deixou de funcionar. E o que está nascendo no lugar é caótico, é incerto, é cada um por si, o máximo de prazer com o mínimo de compromisso. Mulheres que queriam liberdade conseguiram. Agora estão descobrindo que liberdade não substitui companhia. Homens que queriam sair do jogo conseguiram sair. Agora estão descobrindo que o jogo era a única coisa que tornava a vida significativa. A verdade que dói é essa. Relacionamentos reais, estáveis, profundos, não são algo que sobrevive em um ambiente onde não há mais incentivo para construir. Você constrói algo que é difícil quando há razão para construir. Quando a razão desaparece, aí fica tudo superficial mesmo.